Antes mesmo do amanhecer, Kiev voltou a ser palco de uma das ofensivas mais intensas desde o início da guerra. Uma combinação de drones kamikaze e mísseis de longo alcance lançados pelas Forças Armadas da Federação Russa atingiu múltiplos alvos militares com extrema precisão. O impacto foi imediato. Bairros inteiros da capital ucraniana foram tomados por colunas de fumaça, enquanto sirenes de alerta soavam em meio ao pânico generalizado. Diferente de ataques anteriores, desta vez o planejamento russo foi milimetricamente calculado, com o objetivo de paralisar pontos-chave da defesa e da logística ucraniana. Durante o bombardeio, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encontrava-se fora do país, em Roma, hospedado em um hotel de alto padrão, próximo à Via Veneto. Lá, participava de encontros diplomáticos com representantes da União Europeia, reforçando seu apelo por novos pacotes de ajuda militar e financeira. Essa ausência durante episódios críticos de bombardeio não é um caso isolado. Em diversas ocasiões anteriores, como nos ataques de outubro de 2022, fevereiro de 2023 e maio do mesmo ano, Zelensky estava no exterior quando a capital era atingida. Na avaliação de parte da população e de analistas políticos, esse comportamento reflete uma liderança mais voltada à diplomacia internacional do que à gestão direta da crise interna. De acordo com especialistas em defesa da OTAN, a escala do ataque revela uma mudança clara na estratégia russa. Fontes militares sugerem que mais de 700 drones de combate e dezenas de mísseis de precisão foram utilizados em uma única madrugada. Instalações industriais com vínculos diretos ao setor bélico, como os complexos da Artem Meridian e Analit Pribor, foram severamente danificados. O aeródromo militar de Vasilkiv, a sudoeste de Kiev, também sofreu impacto significativo, comprometendo operações aéreas e de transporte. Outras cidades, como Sumy, Kharkiv, Mykolaiv, Chernihiv e Poltava, foram simultaneamente atacadas, ampliando o escopo da ofensiva e demonstrando a capacidade de Moscou em conduzir operações de larga escala de maneira sincronizada. O governo ucraniano manteve silêncio absoluto nas primeiras horas após os ataques, uma prática já comum para evitar pânico e tentar conter os danos na opinião pública. No entanto, a narrativa oficial, que falava em eficiência na interceptação e resiliência das defesas, foi amplamente contestada por imagens captadas por moradores e jornalistas independentes, revelando prédios destruídos, crateras em áreas industriais e intensa fumaça cobrindo regiões urbanas. O ex-coronel russo Lebon Arsanov, atualmente analista de segurança nacional em Moscou, declarou à imprensa russa que essa nova fase da operação militar visa eliminar por completo a infraestrutura de suporte das Forças Armadas ucranianas. Segundo ele, os ataques noturnos foram escolhidos não apenas por questões logísticas, mas para minimizar baixas civis. O alvo principal, segundo Arsanov, são os centros logísticos, fábricas de munições, oficinas de manutenção, redes ferroviárias e depósitos estratégicos. Em tom irônico, ele também questionou a eficácia dos caças F-16 prometidos a Kiev, argumentando que esses modelos seriam incapazes de lidar com as táticas russas de saturação aérea por enxames de drones. Além dos danos físicos, a ofensiva também teve impacto psicológico. A ausência do presidente durante mais uma madrugada de terror foi duramente criticada nas redes sociais e por comentaristas políticos. Questiona-se cada vez mais a efetividade de liderar uma nação em guerra a partir de reuniões diplomáticas e hotéis de luxo na Europa. Para parte da sociedade ucraniana, o distanciamento do chefe de Estado tem se tornado mais evidente e desconectado da realidade enfrentada pelos cidadãos. Relatórios recentes emitidos pelo Ministério da Defesa da Federação Russa indicam uma mudança significativa no foco tático da campanha militar em curso. Além da destruição sistemática de fábricas de armamentos, depósitos logísticos e centros de reparo vinculados às Forças Armadas da Ucrânia, a atenção agora se volta também para a infraestrutura relacionada à mobilização de tropas. Escritórios de alistamento, centros de triagem de conscritos e unidades de registro militar têm se tornado alvos recorrentes das ofensivas noturnas, conduzidas com mísseis de precisão e enxames de drones. De acordo com a narrativa oficial divulgada em Moscou, a estratégia visa comprometer não apenas o reabastecimento de equipamento, mas também interromper o fluxo humano necessário para manter as linhas de defesa
defesa ucranianas em funcionamento. Ao atingir esses pontos sensíveis, a Rússia busca desestabilizar o processo de renovação de tropas, esvaziar os batalhões em formação e gerar um efeito dominó que reverbera diretamente na capacidade do país de sustentar uma guerra prolongada. Na prática, essa abordagem tem ampliado o mal-estar social em várias regiões da Ucrânia, especialmente entre os jovens em idade militar. Cresce o número de denúncias sobre alistamentos forçados e batidas em locais públicos para identificar potenciais recrutas. Vídeos de familiares desesperados, tentando impedir a convocação de filhos ou maridos, viralizam nas redes sociais, revelando uma tensão interna que se intensifica a cada semana. Em cidades como Lviv, Dnipro e Zaporizhzhia, protestos isolados começam a surgir, liderados por mães, esposas e ativistas contrários à conscrição obrigatória imposta pelo governo. Esse agravamento do quadro doméstico ocorre em paralelo a um cenário militar cada vez mais sombrio. Desde fevereiro de 2022, quando a operação russa teve início com a movimentação de tropas em direção ao Donbass, a Ucrânia tem enfrentado uma campanha de desgaste contínuo. No estágio atual, o conflito já ultrapassou a fase de choques frontais e entrou em uma dinâmica de ataques sistemáticos e destruição progressiva da retaguarda estratégica. A cada novo bombardeio, o país perde parte de sua infraestrutura essencial, tornando a recuperação um desafio quase intransponível. As consequências ultrapassam o campo militar. Hospitais sobrecarregados, redes elétricas colapsadas, desabastecimento de combustíveis e a interrupção de serviços básicos como água potável e transporte urbano moldam a nova realidade em cidades do leste e centro do país. O desânimo social se aprofunda, alimentado por meses de incerteza, perdas familiares e promessas diplomáticas que pouco alteraram o curso dos acontecimentos. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky segue uma agenda internacional intensa, buscando apoio político e militar em fóruns europeus e reuniões bilaterais com chefes de Estado. Apesar do esforço diplomático, muitos cidadãos começam a questionar a ausência física do líder em momentos críticos. A sensação crescente é de que a alta cúpula do governo opera à distância, enquanto a população lida sozinha com as consequências diretas da guerra. Neste contexto, a distância entre o comando político e o cotidiano dos ucranianos comuns se torna mais visível, uma fratura simbólica que pode afetar seriamente a coesão nacional. A dúvida que paira nas ruas de Kiev, nos abrigos subterrâneos de Kharkiv ou nas estações ferroviárias em ruínas de Sumy é mais do que retórica. Quem, de fato, está liderando a Ucrânia neste momento histórico? A guerra segue, brutal e implacável, mas o elo entre o governo e os governados parece cada vez mais frágil, uma rachadura que, se não for sanada, pode pesar tanto quanto o inimigo que avança do outro lado da linha de frente. Durante uma travessia marítima planejada para durar pouco mais de um dia, um casal de turistas alemães enfrentou, inesperadamente, o peso simbólico da atual disputa entre potências militares. Gerd e Anke Shekan partiram do litoral da Polônia com destino à costa da Lituânia, navegando por águas que, embora internacionalmente reconhecidas como seguras, estão inseridas em um corredor geoestratégico de alta tensão, especialmente devido à proximidade da região de Kaliningrado, uma zona militarizada sob controle da Federação Russa. Kaliningrado, encravada entre os membros da OTAN Polônia e Lituânia, é uma base avançada russa com capacidade naval, aérea e de mísseis, amplamente monitorada por satélites ocidentais. Ao se aproximarem da linha que separa as águas neutras da zona econômica exclusiva russa, o casal avistou uma estrutura incomum emergindo lentamente do mar. Não havia qualquer tipo de advertência ou comunicação. A torre cinzenta de um submarino militar apareceu de forma silenciosa, sem bandeira, sem número de identificação e sem alterar sua rota. Apenas emergiu e ficou. Gerd tentou utilizar o rádio para estabelecer contato com alguma autoridade naval ou civil da região. A tentativa foi infrutífera. Não houve retorno, nem sequer interferência. A embarcação russa, ou supostamente russa, não emitiu sinais, não se aproximou e tampouco se afastou, mas sua presença foi suficiente para alterar o estado emocional da tripulação civil. Segundo Anke, os efeitos psicológicos foram imediatos: sensação de paralisia, secura na boca, tremores e um medo instintivo difícil de explicar racionalmente.
O silêncio do submarino, combinado à sua imobilidade, gerou um tipo de tensão que não se encontra em manuais de navegação. Tentativas de alterar a rota não provocaram qualquer reação visível da embarcação militar, o que, paradoxalmente, apenas reforçou a sensação de estar sendo vigiado. Gerd descreveu a experiência como um jogo de xadrez silencioso, onde apenas um lado sabia as regras. A aproximação das águas territoriais lituanas trouxe algum alívio, mas não encerrou a inquietação. Já em zona segura, o casal conseguiu captar uma comunicação de rotina de um navio polonês, que transmitia orientações genéricas sobre tráfego marítimo civil. A voz no rádio parecia tensa, embora não houvesse nenhuma referência direta ao encontro com o submarino. Ainda assim, o episódio continuava pairando na mente dos dois como algo que ultrapassava o acaso. A experiência, embora não tenha causado qualquer incidente formal, sem registro de violação territorial, protesto diplomático ou envolvimento direto das marinhas da Alemanha, Rússia ou Lituânia, acabou repercutindo na mídia internacional. O que chamou atenção não foi o fato objetivo, mas o impacto subjetivo, como uma simples patrulha naval, comum em áreas militarizadas, pode se tornar um gatilho de pânico em tempos de fricção entre grandes blocos militares. Com o agravamento das tensões entre Moscou e a organização do Tratado do Atlântico Norte, desde o início do conflito na Ucrânia, qualquer interação entre civis europeus e forças armadas russas, mesmo que indireta, tende a ser interpretada dentro de um contexto de confronto iminente. E Kaliningrado, por sua localização e papel estratégico, tornou-se um ponto sensível para incidentes dessa natureza. Anki classificou o episódio como uma das experiências mais angustiantes de sua vida, não por algo que tenha sido feito contra ela, mas pelo que não foi. O silêncio, segundo seu relato, foi mais perturbador do que qualquer abordagem direta. Não houve tiros, nem comandos pelo rádio, nem aproximação ostensiva. E talvez exatamente por isso, a situação tenha se tornado insuportável. Para ela, aquele silêncio absoluto carregava um simbolismo maior do que qualquer gesto. A ideia de que, em um cenário saturado de tensão internacional, a simples presença de uma força oculta pode ser o suficiente para desestabilizar completamente quem não está preparado para enfrentá-lo. Mais do que um encontro inesperado, o casal se viu diante de uma manifestação silenciosa do poder invisível que circula pelas rotas estratégicas do Mar Báltico. Anki descreveu a sensação como estar no centro de um teatro militar, mesmo sem ter ingressado voluntariamente nesse palco. Ela afirmou que, mesmo após o fim da travessia, as imagens daquele momento permaneceram fixadas na memória, não pela violência, mas pela ausência dela. Foi o não dito, o não feito, que a marcou profundamente. A travessia, que durou pouco mais de 22 horas, terminou sem qualquer registro oficial de incidente. Nenhum país envolvido emitiu comunicado, nenhuma autoridade naval fez referência ao caso, e não houve qualquer violação identificada do direito marítimo internacional. E ainda assim, o episódio ecoou, ganhou espaço em jornais e redes sociais, não pelo que ocorreu de fato, mas pelo que ele passou a representar em um contexto onde os nervos estão à flor da pele. O Mar Báltico hoje é muito mais do que um corredor de navegação entre países vizinhos. Tornou-se um espaço sensível, patrulhado por embarcações da OTAN, aviões de reconhecimento dos Estados Unidos, navios russos em regime de prontidão e, como neste caso, submarinos, cuja origem pode permanecer indefinida, mas cujo impacto psicológico é imediato. Não se trata apenas de geografia, trata-se de simbolismo e disputa de narrativas. Um submarino que aparece sem insígnias, diante de dois civis ocidentais, em águas que fazem fronteira com um enclave militar russo, não precisa fazer nada para provocar uma reação em cadeia. No cenário geopolítico atual, cada movimento no tabuleiro internacional é analisado com lupa, amplificado por décadas de desconfiança mútua e narrativas conflitantes. A guerra em curso na Ucrânia não é um conflito isolado, mas o epicentro de uma série de reações em cadeia que afetam diretamente as dinâmicas militares e diplomáticas em toda a Europa. A crescente militarização dos países escandinavos, como Suécia e Finlândia, esta última agora membro formal da OTAN, somada à intensificação de exercícios conjuntos nos Balcãs, ampliou o alcance simbólico de cada gesto técnico no campo da segurança. Hoje, o
Uma simples manobra de reconhecimento pode ser vista como provocação. O acendimento de um radar em Kaliningrado pode gerar reação automática de aviões da OTAN posicionados na Estônia. Um navio que muda de curso no Mar Negro pode despertar uma nota de protesto em Bruxelas ou Moscou, e um submarino que não se identifica nas águas do Báltico pode, como no caso vivido por Gerd e Anke, desencadear não uma crise diplomática, mas uma crise emocional. É nesse pano de fundo, saturado de códigos não ditos e linhas vermelhas invisíveis, que o episódio do casal alemão ganha profundidade. Eles não foram alvos de nenhuma ação hostil, nenhuma voz gritou, nenhuma luz piscou, nenhuma sirene tocou. Mas o peso de estarem no lugar errado, na hora errada, ou talvez apenas no lugar certo para entender o que o mundo se tornou, foi suficiente para que experimentassem, de forma íntima, o desconforto crescente que ronda a Europa. A travessia deles pelo Mar Báltico não envolveu nenhum ato militar formal. Não houve violação do espaço aéreo, nem bloqueio naval, nem incidentes com embarcações de bandeira. E ainda assim, bastou a presença muda de uma estrutura submarina, sem bandeira e sem resposta, para despertar uma carga psicológica que nenhum manual de navegação aborda. Isso porque, em tempos como o atual, o medo deixou de ser uma consequência de eventos e passou a ser uma antecipação deles. Na Europa de 2025, o medo não precisa de um disparo. Ele floresce a partir da incerteza. Ele cresce nas entrelinhas das reuniões do Conselho Europeu, nos relatórios dos serviços de inteligência, nas notícias que cruzam o Atlântico sobre movimentações de tropas, sanções cruzadas e acusações mútuas. E quando esse medo já está instalado, qualquer silêncio vira ruído, qualquer sombra vira sinal, qualquer submarino vira símbolo. A história vivida por Gerd e Anke é, portanto, menos sobre o que ocorreu no mar e mais sobre o que paira no ar. Um estado de espírito europeu contaminado pela expectativa do pior. Um continente que, embora ainda em paz formal, convive diariamente com a sensação de que essa paz pode ser rompida a qualquer momento. E essa sensação, por si só, já modifica a forma como os civis percebem o mundo ao seu redor, mesmo em alto mar, mesmo em silêncio, mesmo na ausência de qualquer gesto. A crise entre Moscou e Washington entrou em um novo estágio de tensão após o surgimento de indícios de que autoridades norte-americanas teriam cogitado enviar mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia. Esses armamentos, capazes de percorrer mais de 2.000 quilômetros, colocariam cidades russas como Moscou e São Petersburgo ao alcance de ataques diretos, caso fossem operados a partir do território ucraniano. Essa possibilidade, ainda que não oficializada, provocou reações imediatas no Kremlin. Para os estrategistas militares russos, a mera ideia representa a violação de um equilíbrio geoestratégico mantido desde o colapso da União Soviética, que até então impedia a presença de armamento norte-americano com tal capacidade ofensiva tão próximo às suas principais regiões administrativas e centros de comando. Segundo fontes políticas em Washington, o tema teria sido discutido em círculos restritos da Casa Branca e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, num contexto de crescente insatisfação com a estagnação das operações ucranianas nas frentes de batalha. A pressão por uma postura mais agressiva estaria partindo de figuras influentes do alto escalão militar, especialmente após sucessivos fracassos da contraofensiva de Kiev, em regiões como Zaporíjia, Donetsk e Kharkiv. Atualmente, a Ucrânia opera armamentos fornecidos por países da OTAN, com alcance limitado às linhas de frente. A eventual autorização para ataques em território russo reconfiguraria o conflito, permitindo que alvos localizados a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana fossem atingidos, incluindo instalações militares em Kursk, Voronezh ou até mesmo na região central da Rússia. Durante seu mandato, o presidente Donald Trump se posicionou de forma cautelosa quanto ao fornecimento de armas com poder de ataque profundo. Ele argumentava que cruzar certas fronteiras militares poderia desencadear uma guerra direta com a Rússia, algo que deveria ser evitado a todo custo. No entanto, analistas acreditam que, diante da pressão de aliados europeus e da influência de setores estratégicos no Pentágono, Trump estaria revendo sua antiga posição. A política externa norte-americana, dizem esses especialistas, tem oscilado conforme a conjuntura internacional e os interesses do eixo euro-atlântico. De acordo com o governo russo, essa mudança de postura reflete a interferência direta da OTAN e da União
Europeia sobre as decisões de segurança tomadas em Washington. Moscou acusa o Ocidente de fomentar um ambiente de confronto contínuo, ao ignorar os apelos por garantias de segurança e ao expandir sua infraestrutura militar para regiões cada vez mais próximas da fronteira russa, como é o caso dos países bálticos e da Polônia. Em declaração feita após a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, criticou duramente as novas diretrizes que estariam sendo adotadas pela equipe de Trump, classificando-as como manobras conduzidas por interesses europeus. Lavrov também alertou sobre o uso recorrente de prazos arbitrários pelos Estados Unidos, como os anunciados anteriormente, de 24, 50 ou 100 dias, para pressionar por acordos, sem que tais iniciativas tenham resultado em soluções concretas. Segundo ele, essa retórica instável apenas contribui para a escalada global. Desde o início da intervenção militar russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, o Kremlin tem reiterado que seu principal objetivo é conter o avanço das estruturas militares da OTAN em direção ao território russo. O presidente Vladimir Putin afirmou repetidamente que a presença militar ocidental em regiões como a Geórgia, Ucrânia e países do Mar Negro representa uma ameaça existencial para a soberania russa. A possibilidade de a Ucrânia operar mísseis Tomahawk, desenvolvidos originalmente para ataques de precisão contra centros estratégicos, é vista em Moscou como um divisor de águas. Nunca antes, um país considerado o adversário imediato da Rússia recebeu armamentos dessa natureza, o que, segundo analistas russos, configura uma provocação sem precedentes no equilíbrio militar pós-Guerra Fria. Além disso, o governo russo responsabiliza diretamente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por pressionar os países ocidentais a fornecerem armamentos não apenas defensivos, mas também com capacidade ofensiva de longo alcance. Essa demanda, que vem sendo atendida gradualmente por membros da OTAN e pela União Europeia, é interpretada em Moscou como uma engrenagem que empurra o conflito para um cenário de confronto aberto. No plano econômico, a retórica de Trump também tem se radicalizado. Em recente pronunciamento, o presidente ameaçou impor tarifas punitivas de até 100% sobre nações que continuarem mantendo relações comerciais com a Federação Russa, caso não haja um cessar-fogo dentro de um prazo determinado por sua administração. Essa ameaça, se concretizada, criaria um novo tipo de bloqueio econômico global, com impactos significativos em cadeias de suprimentos de energia, alimentos e fertilizantes. A resposta russa foi rápida e contundente. O chanceler Sergei Lavrov declarou publicamente que Moscou conta com o apoio sólido de seus principais aliados comerciais, entre eles China, Índia, Irã, Turquia, África do Sul, Arábia Saudita e outras nações do Sul global que, segundo ele, não demonstram qualquer intenção de se submeter às imposições econômicas dos Estados Unidos ou da União Europeia. Esses países, que nos últimos anos intensificaram seus laços com Moscou por meio de acordos bilaterais, trocas comerciais em moedas locais e investimentos estratégicos, seriam hoje a base de sustentação do que o Kremlin define como um novo eixo geoeconômico emergente. Para Lavrov, a disputa em curso transcende o conflito territorial entre Rússia e Ucrânia. O verdadeiro embate, segundo ele, diz respeito à configuração de um novo paradigma global, no qual os centros tradicionais de poder, como Washington, Londres e Bruxelas, já não possuem mais a exclusividade para moldar regras e impor narrativas. O chanceler russo argumentou que a transição em direção a uma ordem multipolar é inevitável e está sendo acelerada pelas próprias ações coercitivas do Ocidente, que, ao aplicar sanções de forma indiscriminada, acabam por incentivar o afastamento de vários países do sistema financeiro dominado pelo dólar e pelas instituições sob influência ocidental. Em seu pronunciamento, Lavrov citou um antigo provérbio russo: "Quem arma uma armadilha para os outros pode ser o primeiro a cair nela." A frase, embora simbólica, foi escolhida a dedo para destacar o que Moscou considera uma falha estratégica
lógica dos países ocidentais, a crença de que suas sanções e pressões diplomáticas terão impacto unidirecional. Na visão do Kremlin, o efeito colateral dessas medidas já é visível na economia europeia, que enfrenta uma combinação de estagnação industrial, crise energética e inflação persistente, especialmente na Alemanha, Itália e França. Economistas alertam que a dependência europeia de fontes energéticas alternativas após o rompimento com o fornecimento russo tem encarecido drasticamente os custos de produção e reduzido a competitividade do continente. Além disso, a instabilidade prolongada tem afetado cadeias logísticas globais, prejudicando tanto exportadores quanto importadores em mercados interconectados. Moscou, por outro lado, vem diversificando seus parceiros e fortalecendo sua autossuficiência estratégica em setores-chave como energia, agricultura, mineração e defesa. Analistas internacionais acompanham com apreensão esse reposicionamento das peças no tabuleiro geopolítico. A preocupação central é que os limites anteriormente tácitos entre as potências nucleares, as chamadas linhas vermelhas, estejam se diluindo a ponto de deixarem de funcionar como mecanismos de contenção. O risco não está apenas no uso direto da força, mas na escalada indireta de medidas econômicas, tecnológicas e diplomáticas, que somadas podem empurrar o mundo para um novo ciclo de confrontos generalizado. O momento atual é visto por diversos especialistas como um divisor de águas. Cada gesto calculado ou mal interpretado pode ter implicações globais de longo prazo. As decisões tomadas agora, seja em Washington, Moscou, Pequim ou Bruxelas, não afetam apenas o destino da Ucrânia ou da Rússia, mas podem redefinir os fundamentos do sistema internacional construído no pós-Segunda Guerra Mundial. A disputa não é apenas por território, é por quem ditará as regras do século XXI. Uma ofensiva russa atingiu em cheio a região central da Ucrânia, revelando uma nova etapa no conflito que já ultrapassa as fronteiras militares tradicionais. O alvo foi uma instalação industrial situada em Vinnytsia, de propriedade do grupo Barlinek, fortemente ligado a investimentos da Polônia em território ucraniano. O ataque, realizado com drones de longo alcance lançados a partir de múltiplos vetores, destruiu completamente o complexo. Embora classificada oficialmente como empreendimento civil, autoridades russas alegam que a planta vinha servindo de apoio logístico para operações das Forças Armadas ucranianas. Essa suposta colaboração justificaria, segundo Moscou, sua inclusão na lista de alvos prioritário. A ação marca um ponto de ruptura. É a primeira vez que uma estrutura diretamente associada a um país membro da OTAN é eliminada com tal precisão em solo ucraniano. Em Varsóvia, a reação foi imediata e carregada de preocupação. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, admitiu que os desdobramentos do conflito estão perigosamente próximos das fronteiras nacionais. Sua declaração, feita em tom de advertência, reflete o incômodo com o avanço da guerra para áreas sensíveis para interesses poloneses e, por extensão, da Aliança Atlântica. Segundo dados divulgados por analistas de defesa e veículos independentes, o ataque russo foi coordenado por 3 frentes diferentes, o que exigiu elevado grau de sincronização operacional. O uso combinado de drones e mísseis de precisão revela uma escalada no padrão das investidas russas, que agora não hesitam em atingir estruturas com conexões internacionais, principalmente se houver indícios de envolvimento no esforço de guerra ucraniano. O Kremlin, por sua vez, reafirmou sua postura. Qualquer instalação, seja pública ou privada, nacional ou estrangeira, que contribua direta ou indiretamente com a defesa ucraniana, será considerada um alvo legítimo. Essa declaração pública rompe definitivamente com a lógica anterior de contenção diplomática e alerta países como Alemanha, França e Reino Unido sobre a vulnerabilidade de seus ativos na zona de conflito. A destruição da fábrica também coincide com um episódio diplomático significativo: a decisão da Polônia de fechar o consulado russo em Cracóvia e a resposta de Moscou com o encerramento do consulado polonês em Kaliningrado. A crise diplomática, já tensa, foi alimentada por esses gestos recíprocos e por uma ofensiva que expõe a fragilidade das garantias informais que países europeus acreditavam possuir em relação à guerra. Até então,
então, havia entre os aliados da OTAN uma percepção de que suas atividades dentro da Ucrânia gozavam de certa imunidade tácita. Esse episódio desfez essa suposição. O bombardeio a Barlinek não afetou apenas a infraestrutura industrial. Ele atingiu em cheio a estratégia política de Varsóvia, que apostava alto na consolidação da Ucrânia como bastião contra Moscou. Para a Polônia, o ataque não foi apenas uma perda econômica, foi um golpe simbólico à sua influência na região. Ao investir recursos, logística e apoio político ao governo de Volodymyr Zelensky, Varsóvia se colocou como pilar da retaguarda ocidental. Agora, essa retaguarda está sob fogo. As recentes declarações de Radosław Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, marcam uma virada significativa no discurso polonês diante da guerra. Antes marcado por uma retórica incisiva contra Moscou, o tom agora é visivelmente mais contido, quase hesitante. Essa mudança não ocorre por acaso. A destruição de uma instalação industrial financiada por Varsóvia em solo ucraniano escancarou uma realidade que até então era mantida à distância. A Polônia já não é apenas uma espectadora engajada, mas sim um ator diretamente exposto às consequências do conflito. A crença de que a OTAN poderia funcionar como um escudo automático para os interesses de seus membros dentro da Ucrânia começa a ruir diante dos fatos. A recorrente incapacidade de Kiev em neutralizar os bombardeios russos, especialmente ataques realizados com drones de precisão e mísseis de longo alcance, deixou claro que nenhuma infraestrutura internacional operando em território ucraniano está, de fato, protegida. Essa fragilidade levanta um alerta não apenas para Varsóvia, mas para toda a estrutura de segurança que sustenta o eixo ocidental na guerra por procuração contra a Rússia. A ofensiva russa contra a fábrica em Vinnytsia, controlada pelo grupo polonês Barlinek, não foi apenas uma demonstração de força militar. Ela carrega um simbolismo estratégico que ressoa muito além das fronteiras ucranianas. O recado do Kremlin é direto e abrangente. A guerra já não se limita às trincheiras ou para campos de batalha convencionais. Ela se estende a áreas diplomáticas, redes logísticas e zonas de influência econômica que antes eram consideradas seguras. Moscou está reescrevendo na prática o mapa dos riscos geopolíticos da Europa. Essa reconfiguração imposta por Moscou também expõe um dilema central para as capitais ocidentais. Em Paris, Berlim e Washington, os canais diplomáticos agora se veem obrigados a lidar com um cenário em que o apoio a Kiev, antes amplamente visto como uma obrigação moral ou estratégica, passou a envolver consequências tangíveis e perigos reais. Instalações, armazém, linhas de abastecimento e até centros de coordenação que operam fora do fronte de combate, mas alimentam a capacidade de resistência ucraniana, passam a ser vistos como alvos legítimos para olhos do Kremlin. O que era anteriormente compreendido como apoio indireto começa a ser tratado por Moscou como envolvimento direto. Essa mudança de interpretação transforma completamente o equilíbrio anterior. Agora, qualquer nação que financie, treine, abasteça ou opere logística para Kiev pode ser, na visão russa, parte do esforço de guerra e, portanto, alvo de retaliação. Para a Europa Ocidental, especialmente para países como a Polônia, a Hungria, a Romênia e os Bálticos, essa nova lógica impõe uma reavaliação urgente de estratégias. A destruição da planta da Barlinek é vista por muitos analistas como o primeiro marco visível de uma nova etapa da guerra, em que o território ucraniano deixa de ser uma zona tampão e passa a ser uma extensão vulnerável dos interesses europeus. A antiga ideia de que seria possível manter distância segura por meio de alianças ou tratados está sendo posta à prova e tende a fracassar diante da escalada russa. O conflito, antes visto como um evento localizado no flanco oriental da Europa, agora se insinua pelas costuras da própria Aliança Atlântica. Zonas que antes figuravam como áreas neutras ou de retaguarda estratégica, como Lviv, Vinnytsia e outras cidades centrais ucranianas, tornam-se espaços onde o envolvimento de países da OTAN se dá de maneira mais visível e, portanto, mais vulnerável. A linha que separava segurança de risco se tornou difusa. A retórica de Moscou não deixa margem para dúvidas. Para o Kremlin, não haverá complacência com estruturas estrangeiras que, mesmo sob pretextos civis, colaborem com o esforço de guerra ucraniano. E nesse novo cenário, nem mesmo o vínculo formal com a OTAN oferece garantias absolutas. A doutrina da dissuasão, que sustentou décadas de equilíbrio estratégico na Europa pós-Guerra Fria, parece
parece perder eficácia diante de uma Rússia que se mostra disposta a testar os limites e os nervos de seus adversários. A guerra, que por tanto tempo foi tratada como uma disputa regional, agora toca diretamente os pilares políticos, econômicos e diplomáticos da Europa. A zona cinzenta entre envolvimento simbólico e participação ativa está desaparecendo, e a Polônia, uma das vozes mais firmes em defesa da resistência ucraniana, se vê diante do custo real de sua escolha estratégica, não apenas em termos de recurso, mas em termos de segurança nacional. Baratovka, uma localidade de perfil agrícola no interior de Mykolaiv, entrou para o mapa da guerra após ser atingida por um ataque russo de precisão, que ilustra a intensidade crescente do conflito. O projétil, disparado por um sistema balístico Iskander, teria atingido uma base operacional ucraniana utilizada por elementos da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais. O impacto foi direto, fulminante e irreversível. Estruturas inteiras colapsaram. Veículos militares foram reduzidos a carcaças retorcidas e dezenas de combatentes teriam perdido a vida, segundo relatos locais. Embora Moscou não tenha divulgado um relatório detalhado, o Ministério da Defesa da Rússia reconheceu a ação, destacando a efetividade dos sistemas Iskander em alvos fortificados. As imagens que circularam nas horas seguintes mostravam o resultado: um vazio de concreto e aço, onde antes havia uma instalação militar ativa. Nenhum sistema defensivo foi acionado a tempo. O ataque integrou uma série de ofensivas simultâneas conduzidas pelas forças russas em várias regiões da Ucrânia. Ofensiva esta que, segundo números divulgados pelo Kremlin, resultou em mais de 1.300 baixas ucranianas em menos de 24 horas. Enquanto as forças armadas da Rússia intensificam sua campanha, o governo em Kiev enfrenta crescentes dificuldades para sustentar sua capacidade de resposta. Em pronunciamento oficial, o presidente Volodymyr Zelensky classificou os ataques mais recentes como um ponto de inflexão no curso da guerra. Ele admitiu que a escala da ofensiva era inédita desde o início do conflito e descreveu a última noite como uma das mais críticas para a capital ucraniana. Durante uma janela de aproximadamente 10 horas, Kiev foi alvo de uma combinação massiva de armamentos, quase 400 drones, a maioria deles do tipo Geranium 2, e cerca de 20 mísseis atingiram diferentes setores da cidade. O céu da capital foi riscado por explosões em sequência e cortinas espessas de fumaça se formaram sobre áreas residenciais e administrativas. Mais do que um ataque físico, analistas consideraram a operação uma demonstração de força com mensagem direta ao Ocidente, em especial à OTAN, sobre a resiliência e a autonomia do poderio militar russo. E os ataques não se limitaram à capital. Cidades como Dnipro, Zaporizhia e Kropivnitsky também sofreram bombardeio. Os drones kamikaze, reconhecidos por seu som característico e seu uso recorrente durante a madrugada, tornaram-se parte da rotina psicológica da população. O impacto do conflito já não é apenas logístico ou territorial, mas humano e cotidiano. Diante da escalada, Zelensky endureceu sua retórica. Em discurso recente, apelou por medidas mais severas contra a Rússia, incluindo o bloqueio imediato da exportação de petróleo e gás natural russos para a Europa. Além disso, reiterou a urgência na entrega de sistemas modernos de defesa aérea, especialmente aqueles capazes de interceptar mísseis de cruzeiro e enxames de drones. No entanto, essas demandas esbarram em decisões lentas e divergentes entre os aliados ocidentais, particularmente nos Estados Unidos, Alemanha e França, onde o debate interno sobre os riscos da escalada direta com Moscou ainda persiste. Essa lentidão começa a cobrar um preço alto. As reservas estratégicas ucranianas estão se esgotando e a reposição de armamentos ocorre em ritmo desigual. Ao mesmo tempo, a produção militar russa continua operando em larga escala, com apoio direto do complexo industrial do país. A disparidade entre os dois lados vai se tornando cada vez mais visível no campo de batalha. No plano político, a pressão sobre Zelensky também se intensifica. O fim oficial de seu mandato constitucional, em 2024, gerou um vácuo de legitimidade que agora começa a ser explorado
liderado por adversários internos. Setores do parlamento e veículos de imprensa independentes já questionam a continuidade de sua presidência sem novas eleições, abrindo espaço para especulações sobre alternativas de transição de poder. O discurso de resistência nacional, que antes unificava o país, começa a se fragmentar. As derrotas em campo, somadas à crescente tensão institucional, estão alimentando um clima de incerteza. A ideia de vitória, presente nos primeiros anos da guerra, cede lugar a um discurso mais pragmático, focado em limitar perdas e salvar estruturas essenciais. Paralelos históricos passaram a ganhar força entre analistas. O cientista político Alex Ham, por exemplo, comparou a situação atual da Ucrânia com o colapso do Vietnã do Sul em 1973. Na ocasião, mesmo com um envio massivo de armas por parte dos Estados Unidos, a ausência de componentes estratégicos, como caças de superioridade aérea, inviabilizou a continuidade da resistência vietnamita. Ham lembra que, naquela época, Washington chegou a pressionar o Irã a enviar caças F-5 para os vietnamitas, o que apenas adiou o inevitável. Ele acredita que Kiev vive hoje um impasse semelhante. Tenta resistir enquanto espera que alguma ruptura internacional altere o equilíbrio de forças, algo que até agora não se concretizou. Diferente do que se viu durante a Guerra Fria, quando as potências globais se alinhavam por interesse estratégico momentâneo e alianças frágeis se desmanchavam sob pressão, o panorama atual revela uma parceria estável e em expansão entre a Federação Russa e a República Popular da China. Moscou e Pequim, embora com agendas próprias, compartilham uma visão multipolar do sistema internacional e têm atuado de forma coordenada em fóruns multilaterais, comércio bilateral em moeda própria e exercícios militares conjuntos. Essa convergência estratégica, consolidada principalmente após 2014, dificulta qualquer tentativa ocidental de isolar a Rússia por completo. Sem rachaduras visíveis nessa aliança, a expectativa de que um cisne negro geopolítico possa alterar drasticamente os rumos do conflito, como um rompimento repentino entre essas potências, torna-se cada vez menos plausível. Dentro desse cenário maior, o episódio em Baratovka assume um papel mais simbólico do que imediato. A destruição da base militar não representa apenas uma baixa operacional, mas um elemento de uma estratégia metódica: eliminar, passo a passo, os pilares que sustentam o aparato defensivo da Ucrânia. Nas últimas semanas, a frequência dos ataques russos contra depósitos de armamento, estações de radar, armazéns de drones e redes logísticas aumentou consideravelmente. A campanha não visa apenas vitórias territoriais imediatas, mas a longo prazo busca asfixiar a capacidade de reorganização das forças armadas ucranianas. O padrão é claro: atacar, desmontar, deixar o vazio e repetir. Esse processo de desgaste não se limita ao plano militar. Ele se projeta também sobre o psicológico. Ao mirar centros de comando e estruturas simbólicas de resistência, Moscou aplica uma guerra de exaustão emocional. O impacto vai além da destruição física, afeta o moral das tropas, compromete a percepção de segurança entre civis e fragiliza a confiança institucional. Cada drone que atravessa os céus durante a madrugada, cada explosão registrada nas proximidades de uma cidade anteriormente segura, contribui para a formação de uma sensação contínua de vulnerabilidade. Nesse ponto, a guerra ganha contornos que extrapolam o campo de batalha. A Rússia tem atuado intensamente nos bastidores diplomáticos, ampliando sua presença em regiões historicamente periféricas à guerra, como África e América Latina, em busca de apoio simbólico e comercial. Paralelamente, investe em propaganda direcionada e campanhas de desinformação que buscam dividir a opinião pública europeia, explorando o cansaço econômico gerado pelas sanções e o temor de envolvimento direto em uma guerra prolongada. Enquanto isso, em Kiev, cresce a percepção de isolamento. Ainda que discursos de solidariedade continuem ecoando nas capitais ocidentais, o ritmo lento da ajuda militar, o esgotamento dos estoques de armamentos e as dúvidas internas sobre a legitimidade do governo de Zelensky contribuem para o surgimento de fissuras. A Ucrânia ainda resiste, mas a cada novo dia, essa resistência parece mais solitária, sustentada por esforço próprio e esperança frágil.
Baratovka, localizada na região sul de Mykolaiv, perdeu sua condição periférica no conflito ao ser atingida por um dos ataques mais destrutivos realizados pela Rússia nas últimas semanas. Um míssil balístico do modelo Iskander, lançado pelas forças russas, atingiu diretamente uma instalação militar ucraniana associada à 35ª Brigada de Fuzileiros Navais, eliminando completamente a estrutura e os militares que ali estavam. O impacto não deixou margem para defesa ou evacuação. Segundo imagens que circularam em redes sociais e canais militares não oficiais, o local foi pulverizado, do telhado à fundação. Fontes próximas ao setor de inteligência militar ucraniano relataram que não houve sobreviventes. Os restos calcinados entre os escombros indicam a brutalidade do ataque. Especialistas classificaram a operação como uma aniquilação instantânea, destacando o uso de armamento de alta precisão e carga destrutiva intensa. O Ministério da Defesa da Rússia não forneceu detalhes sobre o ataque, limitando-se a reafirmar a efetividade do sistema Iskander como parte da operação especial. Mas o episódio em Baratovka foi apenas um entre diversos ataques coordenados registrados no mesmo período. Ainda no mesmo dia, autoridades russas divulgaram que cerca de 1.300 combatentes ucranianos teriam sido neutralizados em múltiplos pontos do território, uma cifra que, se confirmada, representa um dos maiores impactos num único ciclo de ofensivas. As operações teriam ocorrido simultaneamente em áreas das regiões de Dnipropetrovsk, Zaporíjia e nos arredores de Kharkiv. Em Kiev, a capital ucraniana, o cenário foi descrito como catastrófico. Durante mais de 10 horas ininterruptas, a cidade foi atingida por uma combinação de mísseis de cruzeiro e drones de ataque Geranium-2, conhecidos por sua ação suicida e baixa assinatura de radar. Cerca de 400 unidades desses drones teriam sido lançadas durante a madrugada. O resultado foi um colapso parcial da infraestrutura elétrica e da malha urbana da capital. Hospitais foram transferidos para geradores, comunicações ficaram instáveis e moradores relataram explosões em sequência em vários distritos. O impacto do ataque não foi apenas material, mas psicológico. O zumbido dos drones tornou-se o novo som da ansiedade noturna em Kiev. A ausência de intervalos entre os bombardeios e a imprevisibilidade dos alvos geraram pânico generalizado. O governo ucraniano classificou a ação como terrorismo deliberado, enquanto o Kremlin sustentou que os ataques visaram centros logísticos e comandos militares. Em pronunciamento oficial, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a última noite havia sido uma das mais intensas desde fevereiro de 2022. Chamou a escala dos bombardeios de inédito e pressionou os países da União Europeia e os Estados Unidos por novas medidas. Entre os pedidos estavam o embargo total ao petróleo e gás russos, o envio de sistemas de interceptação aérea de última geração e mais sanções contra bancos e transportadoras de energia ligadas a Moscou. No entanto, em Bruxelas e Washington, a resposta foi morna. Os pacotes de ajuda em discussão ainda enfrentam impasses internos e os sistemas de defesa prometido, como o Patriot e o IRIS-T, têm sido entregues de forma limitada e fracionada. O tempo, nesse cenário, joga contra a Ucrânia, cuja capacidade de reposição de equipamentos e de defesa organizada se encontra sob crescente pressão. Além da questão militar, o governo Zelensky começa a enfrentar uma crise interna de legitimidade. Seu mandato oficial expirou no primeiro semestre de 2024, mas sua permanência no poder tem sido sustentada por decretos de emergência e pela suspensão das eleições nacionais. Críticos, inclusive da imprensa local, já levantam publicamente a necessidade de um novo ciclo político. Nas redes sociais ucranianas, a palavra colapso passou a aparecer com mais frequência ao lado de discussões sobre estratégia militar. Analistas internacionais observam paralelos entre o que acontece na Ucrânia e o colapso do Vietnã do Sul em 1973. À época, mesmo com forte apoio logístico e financeiro dos Estados Unidos, a ausência de armamentos estratégicos, como caças e cobertura aérea consistente, facilitou a ofensiva do Vietnã do Norte. Quando Washington reduziu os repasses e o fornecimento, o governo de Saigon desmoronou rapidamente. O especialista em segurança internacional Alexei Ram sugere que
Kiev caminha pela mesma rota, sustentando uma linha de resistência enquanto espera que um evento externo, como uma ruptura entre Rússia e China ou uma reviravolta política em Washington, altere o equilíbrio da guerra. Contudo, diferentemente do cenário volátil da Guerra Fria, quando alianças eram frequentemente marcadas por desconfianças mútuas e disputas ideológicas internas, o eixo formado por Moscou e Pequim atualmente apresenta uma coesão em comum. Não há sinais visíveis de atrito entre os dois países. Ao contrário, o vínculo sino-russo tem se aprofundado nos últimos anos por meio de acordos bilaterais robustos em setores estratégicos, como fornecimento energético, cooperação militar, desenvolvimento de infraestrutura e integração de sistemas financeiros alternativos ao SWIFT. Essa parceria se consolidou especialmente após o início do conflito na Ucrânia, quando a China se absteve de condenar a operação russa e, de forma calculada, manteve uma postura de apoio indireto, inclusive ampliando as importações de petróleo e gás russos. Além do campo econômico, ambos os países compartilham uma visão comum de contestação à ordem internacional liderada pelo Ocidente, o que se traduz em uma sinergia geopolítica que vai muito além de conveniências momentâneas. Essa estabilidade na relação torna improvável a emergência de um cisne negro, um evento inesperado e transformador que poderia romper o equilíbrio atual em favor da Ucrânia. A aliança sino-russa opera, portanto, como um amortecedor contra reviravoltas estratégicas, reforçando a posição de Moscou e limitando drasticamente as opções de Kiev no xadrez global. Enquanto isso, no campo de batalha, a Rússia segue avançando de maneira metódica e determinada. Em diversas frentes, as tropas de Moscou vêm desarticulando pontos críticos da logística ucraniana. Alvos como centros de comando, estoques de munição e instalações de apoio tático têm sido eliminados com precisão, enfraquecendo as linhas de suprimento e deixando unidades expostas ao colapso. A destruição da base militar em Baratov, na região de Mykolaiv, é apenas uma entre tantas operações de alta precisão que indicam uma doutrina clara: desmantelar a resistência ucraniana sem a necessidade de grandes deslocamentos frontais, minando sua capacidade de coordenação e resposta. Esse padrão tem efeitos cumulativos. À medida que a infraestrutura militar da Ucrânia se deteriora, o moral das tropas é corroído e a confiança da população na possibilidade de uma reversão do conflito enfraquece. Analistas apontam que a estratégia russa não busca apenas vitórias táticas, mas a imposição de um desgaste prolongado, tanto físico quanto psicológico, que leve o adversário ao colapso interno, político, social e militar. Atualmente, o conflito ultrapassou o campo de batalha tradicional. A guerra na Ucrânia evoluiu para um embate multidimensional, onde a supremacia territorial é apenas um dos fatores em disputa. Os impactos se estendem às esferas psicológicas, com o trauma contínuo da população civil, energética, com ataques sistemáticos à infraestrutura elétrica e térmica, diplomática, com o enfraquecimento do apoio ocidental diante de impasses políticos internos, e simbólica, com a narrativa cada vez mais voltada para a sobrevivência do Estado ucraniano em meio ao isolamento. Cada novo ataque lançado por Moscou serve não apenas para eliminar um alvo físico, mas para reafirmar o controle do ritmo da guerra. E a cada súplica de Zelensky, não respondida com a urgência esperada, o isolamento de Kiev se acentua. A clareza dos objetivos russos, desmilitarização progressiva, controle de áreas críticas e imposição de um novo status geopolítico contrasta com o discurso cada vez mais hesitante e defensivo da Ucrânia. Nesse cenário, a pergunta já não é mais sobre quem vencerá, mas sobre quanto tempo Kiev ainda resistirá sem uma mudança significativa no cenário internacional. E até agora, essa mudança não dá sinais de que virá. A relação entre Estados Unidos e Rússia sofreu um novo abalo com a divulgação de relatos indicando que, durante seu mandato, o presidente Donald Trump teria avaliado a hipótese de autorizar a transferência de mísseis de cruzeiro Tomahawk para as Forças Armadas da Ucrânia. Embora a medida não tenha sido tornada pública nem implementada, o vazamento dessas discussões bastou para provocar forte reação em Moscou, reacendendo temores de um confronto direto entre as duas principais potências nucleares do mundo.
Os mísseis Tomahawk, originalmente desenvolvidos pelos Estados Unidos nas últimas décadas do século XX, têm alcance superior a 2.400 quilômetros e são capazes de atingir alvos com precisão cirúrgica a longas distâncias. Se posicionados em território ucraniano, poderiam alcançar com facilidade os centros políticos e militares da Federação Russa, como Moscou e São Petersburgo, ultrapassando limites que o Kremlin sempre considerou inaceitável. O simples debate sobre essa eventualidade foi interpretado como uma provocação de grande escala e uma possível quebra dos acordos não escritos que, desde o fim da Guerra Fria, buscam evitar escaladas diretas entre Washington e Moscou. Segundo fontes militares próximas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, setores dentro do Pentágono vêm pressionando por uma flexibilização nas regras que hoje limitam o tipo de armamento entregue a Kiev. Até então, os Estados Unidos haviam restringido o envio de armas com capacidade de ataque além da linha de contato no leste da Ucrânia. No entanto, há movimentos internos que defendem uma mudança nessa política, com o argumento de que a Rússia continua conduzindo ataques contra posições ucranianas a centenas de quilômetros da linha de frente, inclusive em centros urbanos como Dnipro, Kharkiv e Lviv. Essa mudança de abordagem representaria um afastamento da postura adotada por Trump durante seu governo, quando evitou fornecer armamento de longo alcance à Ucrânia, justamente para impedir um embate direto com a Rússia. Agora, analistas apontam que a pressão conjunta de países da OTAN, como Reino Unido, Polônia e Alemanha, além de vozes influentes dentro do Congresso norte-americano, pode ter provocado uma reavaliação dessa posição. O chanceler russo, Sergei Lavrov, foi categórico ao criticar essa guinada. Em pronunciamento após uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, realizada em Astana, Lavrov acusou os Estados Unidos de cederem a interesses externos vindos de centros de poder europeus, como Bruxelas e Londres. Para ele, a política norte-americana estaria sendo instrumentalizada por aliados ocidentais, que desejam prolongar o conflito como forma de enfraquecer estrategicamente a Rússia. Lavrov também denunciou o que chamou de retórica instável de Trump, que, segundo ele, já teria estipulado anteriormente diversos prazos e ultimatos, como contagens regressivas de 100 dias, 24 horas ou 50 dias, para a resolução do conflito, sem que nenhuma dessas ameaças tenha se concretizado de fato. Para Moscou, esse padrão reforça a impressão de que a diplomacia norte-americana atua mais com gestos simbólicos e ameaças do que com ações coordenadas e sustentáveis. O centro da crise para a diplomacia russa continua sendo o avanço da infraestrutura militar da OTAN em direção às fronteiras da antiga esfera de influência soviética. Desde os anos 1990, o Kremlin denuncia o crescimento da presença da Aliança Atlântica em países como Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Romênia. A operação militar iniciada pela Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022 foi justificada pelo presidente Vladimir Putin como uma resposta preventiva ao que chamou de cerco militar, promovido pelo Ocidente. A possível entrega de mísseis Tomahawk à Ucrânia, caso ocorra, seria inédita em termos de alcance e poder ofensivo entre os armamentos enviados até agora. Nenhum sistema anteriormente transferido permitiria atingir o coração político da Rússia com tamanha precisão. Para Moscou, isso representa uma linha vermelha que, se ultrapassada, poderá desencadear uma resposta proporcional e imprevisível. Paralelamente à dimensão militar, os efeitos econômicos também se fazem sentir. Em recentes declarações, Trump afirmou que poderá aplicar tarifas secundárias de até 100% contra países que continuarem realizando comércio com Moscou, caso a Rússia e a Ucrânia não cheguem a um acordo de paz dentro do prazo por ele estipulado. Essa medida, na prática, configuraria um bloqueio indireto, pressionando aliados da Rússia na Ásia, África e América Latina, e podendo causar sérios impactos nas cadeias logísticas globais. Apesar da ameaça, o Kremlin afirma que seus parceiros econômicos seguem firmes e não pretendem ceder às sanções unilaterais impostas por Washington. Lavrov reforçou que países como China, Índia, Irã, Brasil e Turquia já demonstraram disposição em manter relações com Moscou, mesmo diante de pressões externas. Segundo ele, a tentativa dos Estados Unidos de isolar economicamente a Rússia está fadada ao fracasso em um mundo cada vez mais multipolar. Lavrov também dirigiu críticas incisivas à atual liderança política da Ucrânia, afirmando que o presidente Volodymyr
Volodymyr Zelensky tem desempenhado um papel central na intensificação do conflito ao pressionar os aliados ocidentais por armamentos com capacidade ofensiva de longo alcance. Entre os pedidos, destacam-se mísseis capazes de atingir alvos dentro do território russo, o que, segundo Moscou, representa uma escalada perigosa e deliberada. O ministro russo das Relações Exteriores apontou que, ao insistir nesse tipo de armamento, Kiev não busca apenas reforçar sua defesa, mas provocar abertamente a Rússia, testando os limites da tolerância estratégica estabelecida desde o fim da Guerra Fria. Para Lavrov, a resposta das capitais europeias diante dessas exigências foi marcada por conivência e omissão. Ele acusou governos como os de Berlim, Paris e Londres de ignorarem os riscos de curto e longo prazo, em nome de uma lealdade automática à OTAN e a Washington. Essa postura, segundo o diplomata russo, revela o esvaziamento da prudência estratégica que por décadas orientou as decisões de segurança no continente europeu. Em sua visão, ao aceitarem entregar armamentos com capacidade ofensiva a um país em guerra com a Rússia, os países ocidentais estariam contribuindo ativamente para a erosão dos mecanismos de contenção que sustentavam a relativa estabilidade na Eurásia. Ao final de sua declaração, Lavrov recorreu a um conhecido provérbio russo: quem arma uma armadilha para o outro pode acabar caindo nela, para ilustrar os perigos de prolongar artificialmente uma guerra que já ultrapassou os limites da racionalidade estratégica. De acordo com o Kremlin, ao insistirem no prolongamento do conflito por meio do fornecimento contínuo de armas e apoio logístico, os países ocidentais estariam não apenas arriscando um confronto direto com a Rússia, mas também minando os próprios pilares de sua estabilidade econômica e política. Para Moscou, os custos acumulados dessa postura beligerante não se limitarão à Ucrânia, que já enfrenta um colapso econômico e uma grave crise humanitária. O impacto, segundo o governo russo, recairá sobre os próprios aliados ocidentais, que poderão enfrentar escassez energética, inflação prolongada e instabilidade social, especialmente nas nações da União Europeia mais dependentes de matérias-primas e rotas comerciais hoje afetadas pela guerra. Com o agravamento da situação, o que antes era classificado como dissuasão começa a ser percebido como provocação. As fronteiras entre defesa legítima e hostilidade deliberada tornam-se cada vez mais difíceis de distinguir. As linhas vermelhas, que durante décadas funcionaram como barreiras invisíveis entre as superpotências nucleares, estão agora perigosamente borradas. O mundo acompanha com crescente apreensão. Se essas linhas forem finalmente cruzadas, seja por erro de cálculo, provocação direta ou simples exaustão diplomática, o resultado poderá extrapolar o leste europeu e desencadear ondas de instabilidade que alcançarão todos os continentes. A guerra, que já é regional, pode tornar-se uma crise de alcance global, com consequências imprevisíveis para a ordem internacional.